Otanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Em Braga. Jornal das 3 na Rádio Observador, uma edição do Miguel Videira. Começamos, Miguel, com o Ministro da Administração Interna. Diz estar orgulhoso do trabalho dos agentes da PSP no dia da greve geral. Orgulho manifestado publicamente esta sexta-feira, confrontado com a resposta da polícia aos desacatos que ocorreram junto à escadaria da Assembleia da República. Luís Neves elogia a intervenção dos agentes. A Polícia de Segurança Pública atuou no cumprimento da lei, atuou bem, atuou com firmeza e robustez, impondo a força necessária para que a lei seja cumprida. Eu sempre disse e direi, aos homens e mulheres da Guarda e aos homens e mulheres da PSP terão sempre o meu respaldo quando faço o trabalho no sentido de repor a ordem pública. Tenho orgulho no trabalho que fizeram, não pode haver nem desordem nem desacatos. Declaração do Ministro da Administração Interna à margem da inauguração do novo quartel da GNR de Castelo de Paiva, no distrito de Viseu, alvo de obras de requalificação. E no mesmo dia, Miguel, em que os 6 detidos pela PSP, na sequência dos desacatos junto à Assembleia, estão a ser presentes a primeiro interrogatório. Era pelo menos essa a expectativa, sendo que há uma hora a jornalista do Observador, Laura Figueiredo, dava conta que os interrogatórios ainda não tinham começado, porque ainda não haviam chegado aí ao Campos de Justiça, Laura, os processos referentes a este caso. E uma hora depois, tudo a mesma? Boa tarde, Miguel. Já temos novidades, os processos já chegaram. Sabemos agora que tratam-se de 2 processos. Um ainda não foi distribuído, outro já, e por isso 3 dos 5 detidos vão começar a ser identificados dentro de pouco tempo. O segundo processo ainda não foi distribuído, como dizia, portanto, há 2 dos detidos que, por enquanto, vão continuar sem ser ouvidos. Foram estas as informações adiantadas pelos funcionários do Tribunal há pouco, e importa referir também que a lei estipula que os detidos têm um prazo de 48 horas para serem identificados depois da detenção, senão têm de sair em liberdade. Ora, essas 48 horas aproximavam-se já do fim. Os cidadãos foram detidos na quarta-feira por volta das 5, 6 da tarde. Agora, depois de serem identificados, o Ministério Público vai então apresentar as medidas que considera adequadas para os detidos. Depois disso, é vez da defesa dos cidadãos contrapor, e depois então o juiz define as medidas de coação a aplicar. Como dizia, tratam-se de 2 processos aqui referentes a estes 5 detidos. Há ainda um 6º cidadão que foi também detido na quarta-feira, mas saiu em liberdade logo no próprio dia e por isso vai ser ouvido num outro tribunal. Aqui, à porta do Campos de Justiça, estão desde cedo também alguns amigos e familiares dos cidadãos detidos. Aguardam pelas medidas de coação. Os detidos estão aqui já desde perto das 10 da manhã. Começaram então agora a ser identificados. Vamos aguardar pela decisão do juiz para conhecer as tais medidas de coação que vão ser aplicadas aos cidadãos que foram então detidos na quarta-feira, na sequência dos desacatos na manifestação de apoio à greve geral. Com essa expectativa de que vão mesmo ser sujeitos ainda hoje a primeiro interrogatório judicial, saber-se-á depois se ainda hoje, ou porventura só amanhã, ficarão a ser conhecidas as medidas de coação, que podem ir da medida menos gravosa, o termo de identidade e residência, à medida mais grave, a prisão preventiva. E também a marcar esta sexta-feira, na atualidade nacional, a Ministra do Ambiente e Energia, que recomenda que seja disponibilizado aos utentes um desenho à entrada das praias com a indicação das áreas onde é possível ter chapéus de sol. Uma sugestão feita por Maria da Graça Carvalho no âmbito da polémica em torno da proibição ilegal determinada por alguns concessionários de colocação de chapéus em frente às zonas concessionadas. A Ministra diz que a lei é clara e faz esta sugestão às autarquias. Como eu aconselho que haja um desenho à entrada da praia. Dizer, olha, este espaço é concessão, este espaço é segurança, tudo o resto é livre. A lei é esta, as regras são estas, são muito simples. Temos é que ter para cada praia o seu plano de praia e a sua sinalética. Já se sabe que dentro da concessão e nas áreas que são segurança, as pessoas individuais que não foram para a concessão não podem pôr os seus chapéus.
Declaração da Ministra do Ambiente e Energia captada pela RTP Notícias. Graça Carvalho está a acompanhar as obras de intervenção em algumas praias do Algarve. E também a marcar esta sexta-feira e ainda pela atualidade nacional, o Presidente da República, Miguel, promulgou o diploma do Governo que define novas regras para a prestação de serviços pelos médicos tarefeiros. Diploma aprovado em Conselho de Ministros no início de maio. As novas regras estabelecem, por exemplo, que os especialistas que rescindam contrato de forma unilateral com o SNS ficam impedidos de trabalhar como prestadores de serviços no mesmo serviço público durante um período que varia entre 1 e 2 anos. A classe médica reagiu com críticas às mudanças. A Ordem dos Médicos, por exemplo, alerta para o risco de desorganização, encerramentos ou situações de caos em hospitais fortemente dependentes de prestadores de serviço. E ainda pela saúde, em ruptura de estoque até ao final do próximo mês de julho. O Infarmed alerta para a falta do medicamento Tromaliat, indicado para a prevenção de doenças cardiovasculares. A ruptura está relacionada com dificuldades de produção que não são especificadas. O Infarmed adianta que os utentes que tenham prescrições válidas para o medicamento vão poder, de forma temporária, adquirir medicamentos alternativos que contenham o mesmo princípio ativo. Vou dar uma segunda oportunidade a Vicente Figueira para pronunciar... Tromalite. Tromalite, exatamente. Um medicamento usado para a prevenção de doenças cardiovasculares e para, por exemplo, diluir o sangue. A próxima semana, Miguel, deve trazer uma nova subida do preço do gasóleo. É pelo menos essa a previsão da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis. A Rádio Observadora, vice-presidente da ANAREC, Mafalda Trigo, adianta que no caso da gasolina os preços devem manter-se inalteráveis. A gasolina está para manter para a próxima semana e o gasóleo com uma subida de 2,5 cêntimos. Isto sempre em média, porque o preço não é tabelado em Portugal, portanto cada companhia acaba por decidir qual é o preço que deve colocar. Para já são apenas previsões, tendo em conta também que vai ser preciso esperar pelo fecho do mercado desta sexta-feira. Tempo ainda para falar nesta edição das 3 de Vladimir Putin, que já leu, Miguel, a carta enviada por Volodymyr Zelensky, em que o presidente ucraniano sugere o encontro cara a cara com o líder russo, tendo em vista a procura de uma solução para o fim da guerra iniciada em 2022. A relação é feita pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, não adianta qual a reação de Vladimir Putin, sendo que ontem o presidente russo não descartou um encontro com Zelensky. Esta aparente abertura negocial coincide com o intensificado dos ataques das forças russas, talvez não por acaso, é o que salienta o tenente-general Manuel Serronha, convidado ao contracorrente da Rádio Observador. A Rússia está a fazer nos últimos dias o número máximo de ataques na linha da frente que fez desde 2022. Portanto, não, está a fazer quase 300 ataques por dia. E não obtém absolutamente nada, além de mais de 1.500 baixas por dia, quase nos 2.000, não é? Que era aquilo que Zelensky, se nos recordarmos aqui há um mês e tal atrás, antecipou. Foi esse o objetivo que ele deu às suas Forças Armadas. As baixas russas subirem dos 30.000 por mês para os 45.000. Números que podem estar a contribuir para a aparente abertura de Vladimir Putin para encontrar uma solução negociada para a guerra na Ucrânia. 8 minutos para lá das 3 da tarde. Tempo ainda nesta edição, Miguel Videira, para atualizar a informação de âmbito local que está a marcar esta sexta. E começamos por Oeiras. O Polidesportivo do Jardim de Barcarena foi inaugurado esta manhã. Contou com a presença do Presidente da Câmara, Isaltino Moraes. A qualificação ficou a cargo da Kaizen Gaming Portugal, em parceria com a autarquia. A intervenção contemplou a requalificação integral do Polidesportivo, a execução de um projeto de arte urbana e a instalação de novos equipamentos. Santarém recebe amanhã a edição número 62 da Feira Nacional de Agricultura e a edição 72 da Feira do Ribatejo, o grande poder dos pequenos frutos. É o tema deste ano. Ao longo de 9 dias, a feira reúne produtores, agricultores, empresas, investigadores, decisores políticos e visitantes. A feira vai realizar-se no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas. Termina a 14 de junho. Em Aveiro, a Estação Náutica do Distrito acolhe o Caminho Português de Santiago à Vela 2026, uma peregrinação marítima composta por 20 embarcações e cerca de 80 tripulantes. Começou ontem a passagem pela Ria de Aveiro, com escala nas empresas náuticas do distrito. Esta travessia coincide com o Dia Mundial do Ambiente, celebrado precisamente hoje, e serve para destacar a importância da sustentabilidade e da proteção de ecossistemas, bem como a valorização do mar. O cruzeiro iniciou-se há 2 semanas em Vila Moura do Algarve, tem prevista largada oficial para
para as 10 de amanhã em direção à Praia da Barra. Em Matosinhos, a ponte móvel de Leixões vai ser fechada à circulação automóvel a partir do próximo dia 15. A ponte permite a ligação entre a freguesia de Lessa da Palmeira e Matosinhos e vai estar encerrada por um período de 3 meses para obras de manutenção e reabilitação. Notícias de regresso às 4 em ponto, nesta tarde de sexta-feira, também com a edição do Miguel Videira. Não vamos ter síntese de notícias às 3h30, porque vamos ter o 4º episódio do escândalo que destruiu a seleção.